Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 3 de julho de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h02 da noite. Vamos dar uma olhadinha nos principais eventos que tivemos hoje no calendário econômico norte-americano. Com maior ênfase, pessoal, payroll, o resultado veio bem acima da projeção. Resultado bastante importante aí de 147 mil novas vagas de emprego, isso para o mês de junho. Outro ponto que me chama a atenção é a taxa de desemprego. Acabou vindo com resultado acima aí da projeção, pessoal, que era de 4,3, acabou reduzindo para 4,1, vinha numa constante aí, alternando entre 4,2 e 4,3, ao que denota que a economia norte-americana vem forçando aí, pessoal, uma marcha mais pesada, querendo eh, engrenar justamente em momentos de incertezas, principalmente, né, quando a gente tem a figura de Jerome Powell indicando, né, alguns pontos a serem colhidos ao longo da linha do tempo, justamente para, né, confirmar se será verídico a economia recuperando de uma forma estupenda em vista do que foi os últimos anos, principalmente com o agravante do Covid. E tivemos aí também os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né, o resultado abaixo da projeção de 240 mil novos solicitantes. O ganho médio por hora acabou reduzindo um pouquinho aí. O resultado veio para nós uma diferença de 0,1. Já para as três principais bolsas, pessoal, tivemos aí um dia bastante positivo, com certeza o resultado do payroll sendo o principal catalisador, todas fecharam no positivo. S&P acabou operando de forma parcial em vista aí do encerramento, pessoal, mais cedo do mercado, né, às 13 da tarde, horário lá nos Estados Unidos. Dow Jones fechou uma alta de 0,77 e Nasdaq uma alta de aproximadamente 1%. Pessoal, já no Bitcoin não foi diferente. Acabou seguindo aí o caminho das três principais bolsas. Também tivemos uma alta aproximada aí de 0,74%. Para nós, neste momento, preço a mercado 109.536 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço já para a madrugada agora de sexta-feira até a nova análise de amanhã à noite. Então, pessoal, basicamente reduzindo o tempo gráfico, nós tínhamos uma missão, evidentemente, estávamos com uma certa cautela, evidentemente, pela questão de algumas evidências, né? Tecnicamente, tínhamos que aguardar o comportamento do mercado, né, dos players, basicamente nessa região, justamente onde haveria aí uma possibilidade de confirmação de rompimento. Então percebe-se, pessoal, que de fato tivemos aí os compradores atuando de forma impecável acima da linha. Vocês podem observar, inclusive quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bem mais visível, né, como foi toda a movimentação. A gente vinha, né, buscar a região conflitada e aí posteriormente, né, quando eu menciono a análise de estrutura, a gente percebe aqui, né, pessoal, topos e fundos descendentes e a partir desse momento houve, né, a quebra da engrenagem, passou uma estrutura ascendente, né, basicamente prevalecendo aí volume comprador e fomos buscar níveis superiores de preço. Então, muito importante você acompanhar todas as marcações que são compartilhadas aqui na análise, porque elas fazem muito sentido e a gente explica para vocês o porquê. Então, pessoal, acho que ficou bastante visível o que foi o dia de hoje. A gente teve aí de fato a confirmação do rompimento aqui, que no passado era a nossa
banda superior do canal, a nossa resistência diagonal. Então tivemos os compradores fazendo aí a lição de casa, confirmando o rompimento e fomos buscar, de fato, né, pessoal, a proximidade aí dos níveis nas quais identificamos também potenciais conflitos de interesse em virtude da acumulação de lotes presente no livro de ofertas. Então, eu não sei se alguém que acompanhou a análise de ontem conseguiu ficar acompanhando o livro, pessoal. Tecnicamente, quando fomos romper aí a região dos 110 mil dólares, já eram aproximadamente aí 6h30 da manhã, pessoal. Né? De fato, foi um horário muito cedo, eu não estava acordado, infelizmente eu não consegui acompanhar para identificar se de fato aqueles lotes que estavam posicionados na região dos 110 mil dólares de fato foram consumidos ou simplesmente era um blefe, né, pessoal? Como foi mencionado aqui para vocês, que seria uma grande possibilidade de intimidação. Então, caso alguém que tenha visto a análise de ontem e tenha identificado o que de fato aconteceu aí por volta das 6h30 da manhã, se quiser compartilhar conosco, será muito bem-vindo, justamente para a gente entender de fato aí o que aconteceu com aqueles lotes, né, pessoal? Eram quase 60 milhões de dólares posicionados, ao que parece, né? Era mais um blefe, uma forma de intimidação, faz parte do jogo, e a gente tenta passar para vocês aqui algumas experiências do passado, justamente porque o mercado ele é repetitivo, né? Então vão vir outros momentos em que vão acontecer a mesma coisa e é óbvio que com isso você vai, né, aumentando aí as suas costas, pegando a malícia, e isso facilita, né, total, né, a sua análise, trazendo aí valor e obviamente, né, uma maior assertividade, tá, pessoal? Então a gente percebe aqui que tivemos algumas tentativas ao longo do dia, né, a confirmação de rompimento aqui, pessoal, da região dos 110. Então, de fato, houve, né, o rompimento do nível, porém sem confirmação, ou seja, o fechamento, né, dos candlesticks todos abaixo aqui do nível, na qual sabíamos, né, que haveria um potencial conflito de interesses. E o que a gente percebe daqui em diante, tá, pessoal? O cenário ainda se mantém positivo. Quando a gente analisa o diário, a gente tem, né, um bom volume comprador que prevaleceu no dia de hoje. Não é um candlestick com padrão de força, a gente percebe os vendedores atuando aí, querendo ou não, de uma forma mais contundente, principalmente, né, a partir aí das 3, 4 da tarde do dia de hoje. Mas o cenário macro ainda se mantém bastante positivo, porém, acho que é imprescindível algumas alterações aqui no nosso gráfico, pessoal, para um melhor acompanhamento, ou melhor dizendo, melhorar nossas referências, tá? Acho que o primeiro ponto, pessoal, é a gente atualizar as nossas resistências, tá? Talvez faça mais sentido, pessoal, a gente utilizar a região próxima aqui dos 110, 560, e basicamente aí foi a máxima do dia de hoje. A gente acabou se aproximando aqui dos 110 e 600 e ao mesmo tempo a gente faz alusão aqui, né, pessoal, a esses dois últimos topos aqui também. Então, talvez seja uma resistência mais significativa para esse primeiro momento. Na região dos 110, basicamente foi traçado em virtude daqueles lotes que estavam posicionados, aparentemente por se tratar de um blefe. Acho que não faz tanto sentido a gente utilizar. Por enquanto, a gente vai manter aqui a região do 110,5 e do 112 como duas resistências. Identificar aqui como uma linha comum para facilitar. E a gente vai manter o nosso suporte diagonal
como a nossa ou o nosso primeiro suporte aqui, tá? Ou primário, pessoal. Então, o que que a gente pode almejar para amanhã, pessoal? Pouco volume, tá? Isso será ocasionado em virtude do feriado nacional lá nos Estados Unidos, pessoal. Amanhã é o dia da independência. Nós não teremos os mercados operando. A gente sabe que a maior parte do volume negociado no mercado de criptomoedas vem dos Estados Unidos e, obviamente, o menor volume, creio que a movimentação do preço também será um pouco mais limitada. Isso não é uma regra, porém, quando a gente pega por amostragem, na maioria das vezes acaba, né, colocando para nós o mercado um pouquinho mais devagar. Então a gente precisa ter um pouquinho de cautela, ao que tange aí possibilidades de movimentações mais robustas, tá, pessoal? Então, o que que a gente pode utilizar aí como premissa para acompanhamento do preço, né, e potenciais movimentações? Acho que o primeiro ponto aqui a gente pode utilizar eventualmente a ascendência aqui, pessoal, desses fundos. A gente pode utilizar aí como uma referência tecnicamente primária. Secundária seria, né, a região aqui da antiga resistência diagonal, agora é um suporte diagonal. Então, evidentemente, né, perdendo aí a proximidade do 109, a gente poderá buscar novamente aqui a região próxima aí dos 108,5, tá, pessoal? Fazendo alusão à média de 20 períodos no diário e a nossa marcação diagonal, nosso novo suporte aqui após a confirmação do rompimento. Lembrando, pessoal, que pela amplitude, tá, dessa primeira referência aqui estar bastante alongada, tá, não vejo tanto potencial de uma reação mais enérgica, mais incisiva aqui. Então, basicamente, eu estou caçando pontos, né, justamente porque amanhã teremos um volume reduzido. Enfim, talvez tenhamos que trabalhar aí com os níveis mais próximos do preço a mercado, tá? Então isso é só uma referência, né? Uma referência mais fraca. Não vejo tanto potencial assim, mas em virtude aí do feriado a gente vai, né, tentar buscar alguma coisa relevante, pelo menos até para a nova análise de amanhã. Então, acho que basicamente é isso de alteração no gráfico. Lembrando, pessoal, que aqui é uma região ainda muito forte, então não vejo, pelo menos por enquanto, uma possibilidade dos compradores cederem, tá? A não ser que, com o passar, né, do tempo, enfim, dos dias, obviamente, se o mercado engastalhar aqui nessa região e nós tivermos ausência de volume comprador ou candlestick com padrão de força, enfim, uma estrutura ascendente, é óbvio que a gente pode voltar para dentro aqui do canal e vamos tentar reestruturar, né, aqui no gráfico aquilo que será deixado aí de evidências para nós, tá? Mas isso vamos fazer por partes, tá? Sem atropelar os processos. A nossa análise é a cada 24 horas aí, aproximadamente. E quando a gente vê aqui no diário, pessoal, a gente presume, né, até pela situação atual, né, que os compradores tentem novamente, pelo menos, buscar aqui a máxima do dia de hoje, tá, pessoal? Pelo menos eles tentem voltar com o preço aqui na proximidade, né? E aí vai depender muito do que rolar nessa região para identificarmos aí uma possibilidade de rompimento para eventualmente buscarmos ali, quem sabe, a proximidade dos 111.000, que se eu não me engano temos alguma acumulação de lotes também nesse nível. Então acho que basicamente é isso, né? O cenário foi desenhado aí, né, para a gente acompanhar até a nova análise de amanhã.
Reforçando então a tese, pessoal, muito cuidado com essa primeira referência aqui. Eu, né, sinceramente, colocaria mais a minha mão no fogo, na proximidade dessa região. Acho que aqui os compradores eles vão tentar atuar de uma forma mais incisiva, eles vão querer segurar o preço. Acima não faz sentido, né? O rompimento buscando ali níveis superiores e posteriormente, né? Eles deixando o preço retroagir para dentro do canal de uma forma tão fácil, não faz sentido para mim. É óbvio que, né, dependendo aí, como eu mencionei, a gente vai analisar isso também e pode acontecer futuramente. Mas, né, vamos por partes aí, vamos trabalhando dentro do cenário de 24 horas, porque amanhã também estaremos presente aqui no canal, né, na sexta-feira, aí, dia 4, para justamente analisarmos tudo aquilo que aconteceu ao longo desse período. Então, acho que é isso, pessoal. No gráfico, a gente está fechado aqui. A gente fez as alterações ao que tange as referências, né? Tanto suportes como resistências. O cenário ainda positivo, né? Vamos com bastante cautela. Amanhã, né? Como mencionei para vocês, acho que será um dia um pouco mais devagar, mas nada impede de um institucional conseguir aí mover o preço de um range para o outro, né? Com um gap distante, mas, né, por experiência de outros momentos, né, acaba sendo um pouquinho mais lento, mas bora lá ver como é que será aí o dia de amanhã. Então acho que é isso no gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro. Então, pessoal, a gente vê de fato, ó, na região do 110 a gente não tem mais, né? Aquele paredão posicionado foi removido, mas a gente percebe na região dos 111 mil, tá, pessoal? Quase 21 milhões de dólares. Então, tomar muito cuidado, evidentemente, né, se os compradores de fato tiverem uma reação, seja aqui na primeira marcação, fazendo alusão a esses fundos, seja aqui na segunda, e a tentativa, né, de buscar aqui a nossa resistência primária e futuramente, né, pessoal, ou sendo bem otimista no dia de amanhã, acho difícil, mas temos essa possibilidade, tá? Mais pela questão do feriado nos Estados Unidos, a questão dos 111, a gente pode ter aí também uma eventual retração e aí, né, quem sabe, bater cabeça entre os 111 até os 110,5, tá? E aí justamente os compradores vão querer segurar aqui justamente para continuar a movimentação em blocos aí buscando o topo histórico. Então, muito importante essa questão do nível 111 mil dólares e região do 112, pessoal, região do topo histórico, a gente tem também 17,13 milhões de dólares posicionados. Ao que parece, são os dois níveis mais relevantes aqui para nós neste momento, até a nova análise de amanhã. E pelo lado dos compradores, um livro totalmente pulverizado. A gente percebe aí uma maior acumulação, região do 106, região do 105. Ambos os níveis com menos de 10 milhões de dólares posicionados para serem comprados. E aí, somente mais abaixo, acho que também não faz sentido para esse momento, né, em virtude de que, né, está muito distante aí, né, da nossa realidade momentânea, tá, pessoal? Então, vamos seguir pelos traçados aqui, pelas nossas referências no gráfico e vamos ver como é que o Bitcoin irá desempenhar até a nova análise de amanhã. Então, acho que é isso. Ficou bem claro aí a situação, pessoal. Tivemos um dia bastante legal, né? Seguiu quase que todos os nossos conselhos aqui, né? A gente, mais uma vez, reforça, tenta destrinchar de uma forma fácil de entendimento, né? A gente não gosta de dificultar nada aqui para vocês. É o objetivo do canal, ele é educacional, ajudar, né, quem não tem entendimento nenhum, ou até mesmo você que já tem
um certo entendimento que possa agregar aí ao seu operacional e, evidentemente, trazer aí boas oportunidades. Beleza, então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje, pessoal. Dia 3 de julho. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante para o engajamento do canal. Fechado? Então, uma boa noite para você, um grande abraço e a gente retorna amanhã.